Olá, pessoal. Aqui nós temos uma situação meio especial agora. Nós vamos estar trabalhando e que é muito facilitado fazer através dos componentes. Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar de Buckminster Fuller. Se não ouviram, acredite, leiam o que vocês puderem a respeito dele, porque é uma dessas figuras que a humanidade inteira deveria conhecer. Que é realmente foi uma pessoa, assim, inacreditável, assim, de ideais, assim, supremos. Eu separei um pequeno trechinho aqui da Wikipédia para vocês verem de onde, bom, por que que ele é tão genial quanto eu estou citando, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse trecho aqui é ótimo para descrever exatamente o porquê ele é tão incrível, é uma pessoa que realmente precisa ser reverenciada na história da humanidade. Fuller começou a estudar na Universidade de Harvard, mas foi expulso dessa universidade. Fez serviço militar na Marinha Norte-Americana durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1927, com 32 anos de idade, na bancarrota e desempregado, vivendo em condições precárias em Chicago, viu sua filha, Alexandra, morrer de pneumonia durante o inverno. Aqui não fala, mas ele também teve problemas com a esposa dele. Bom, sentindo-se culpado, ele começou a beber e pensou em suicidar-se. Segundo as suas próprias palavras, quando ia consumar o ato, ele quis se afogar eu não lembro agora se foi no Rio Mississippi ou no Lago Michigan. Se não me engano, foi nas bordas do Lago Michigan. Enfim, segundo as suas palavras, quando ia consumar o ato de suicídio, decidiu fazer uma experiência. Descobrir o quanto um único indivíduo poderia contribuir para mudar o mundo e beneficiar toda a humanidade. No meio século que se seguiu, Fuller presenteou o mundo com um largo espectro de ideias, projetos e invenções, que visavam essencialmente a eficiência e o baixo custo de habitações e transportes. Documentou escrupulosamente a sua vida, filosofia e ideias num diário pessoal e em 28 publicações. Uma delas, inclusive, muito interessante, ela chama-se como é que é? Nine Chains to the Moon. É uma conta que ele fez de que se toda a humanidade, todos os seres humanos vivos, à época da publicação do livro, dessem as mãos uns aos outros, seria possível dar 9 voltas entre a Terra e a Lua com essa população. Enfim, foi condecorado nos Estados Unidos por 25 vezes e agraciado com 50 doutoramentos honoris causa. A 16 de janeiro de 1970, Fuller recebeu a medalha de ouro do Instituto Americano de Arquitetos. É realmente assim uma figura única, muito peculiar na história da humanidade, que vale a pena conhecer mais a respeito. Bom, Fuller ele foi muito famoso, sobretudo, então, pela criação das geodésicas. Pessoal, vocês já ouviram falar nos icosaedros? O icosaedro é o sólido geométrico base para a criação das geodésicas. Para quem não sabe, o icosaedro é essa figura daqui. Ela, figura geométrica, né, feminina. Ela é composta de 20 faces perfeitamente iguais, perfeitamente triangulares, onde esses triângulos são triângulos equiláteros, ou seja, todas as 3 arestas desse triângulo têm exatamente o mesmo comprimento, assim como todos os seus 3 ângulos internos são exatamente iguais, são 3 ângulos de precisamente 60 graus. Então, todas as 20 faces de um icosaedro, todas essas 20 faces são triângulos equiláteros perfeitamente idênticos uns aos outros. Então, ele é muito utilizado, inclusive, como dado de 20 lados, né? O pessoal que joga RPG conhece um pouco melhor, ele é o famoso 1D20, certo? É um icosaedro, um sólido. E o que é interessante? A ideia da geodésica é que é como se eu pegasse cada uma dessas arestas, né, do triângulo equilátero e estivesse inflando para que ele possa virar uma esfera. Então, eu faço divisões nessas arestas, meu triângulo equilátero, e quanto mais divisões eu faço, ele, na verdade, chama de frequências. Mas quanto mais divisões eu fizer, então, nessas arestas, maior a frequência da minha divisão. E aí, com isso, ele vai gradativamente, o icosaedro vai sendo gradativamente inflado em uma esfera. A gente vai estar produzindo uma aqui agora, todo mundo junto. Porque não espero que vocês, obviamente, deduzam como fazer isso. Realmente, não é um processo um tanto quanto óbvio, certo? E aí a gente vai estar fazendo meio juntos. Então, eu estou produzindo o vídeo, fazendo uma geodésica para vocês, e aí vocês, obviamente, tentem fazer logo após assistir, certo? Aqui nós temos uma das geodésicas que Fuller construiu, essa é uma das mais famosas. Ela foi construída para a Exposição Universal, né, em Montreal, no Canadá, na província de Quebec.
em 1962. E aí, aqui é uma coisa muito legal, muito peculiar do icosaedro, porque se a gente prestar atenção, todos os vértices, todos os 12 vértices que existem no icosaedro, todos eles podem ser conectados através de retângulos áureos. Então, vocês veem aqui um retângulo, né? Outro retângulo aqui de pé e o outro retângulo aqui perfeitamente horizontal. Todos esses três retângulos têm exatamente as mesmas dimensões, os mesmos tamanhos, né? Têm exatamente as mesmas dimensões e todos eles têm exatamente o mesmo centro. Uma vez que eles estejam exatamente nessas condições, se eu conectar todos os vértices desses retângulos, eu obtenho um icosaedro. Interessante, né? Esse daqui, eu separei para vocês aqui, foi uma geodésica de frequência 2, que nós erguemos ali na rodoviária da FMT. Para vocês terem uma ideia, a gente utilizou aqui bobina de plotter, né? Sabe essas impressoras grandes de papel, que normalmente se utiliza muito em arquitetura? Elas são plotters. E elas utilizam bobinas aí de 90 centímetros de comprimento, e o centro, o miolo delas, são tubos de papelão bem espesso até, então tem uma resistência bacana. E, ou seja, a gente pegou lixo e montou essa geodésica aí que ela tinha, se não me engano, aproximadamente 30 metros quadrados de área. E é muito bacana porque é um material feito de papel, né, papelão, e ela era bem resistente. Então, vamos lá agora para o traçado da geodésica. Deixa eu fechar isso daqui e vamos para o SketchUp. Tem uma coisa muito legal no SketchUp, porque ele nativamente ele já traça retângulos de ouro, os retângulos áureos. Então, na hora que eu estou traçando aqui um retângulo qualquer, eu tenho em determinado ponto, ele me dá um quadrado, ele fala que é um quadrado perfeito, né? E se eu achato um pouquinho esse quadrado, então, em determinado ponto ele fala que está na proporção áurea. Então, eu não vou fazer questão de utilizar nenhuma medida, basta que eu utilize um retângulo áureo e está tudo certo, né? Então, aqui está. Eu vou marcar aqui uma linha diagonal para marcar exatamente o centro dele, que é muito importante para mim. Apaga meu Calunga. E aí, transformo isso em grupo. Vou estar rotacionando aqui em 90 graus, certo? Depois, vou deixá-lo de pé. 90. Ótimo. E, por fim, eu preciso de um atravessando ao longo do eixo verde, né? Eu tenho aqui esse último no eixo Z. Tenho esse daqui no eixo vermelho, né? E agora eu preciso de um no eixo verde. Então, mais uma vez, vou construir aqui uma rotação. E aí, tem o eixo verde. Acho que eu peguei errado. Agora sim, 90 graus. Tá lá. Tenho aqui, então, todos os três retângulos áureos, onde cada uma das suas arestas mais compridas está em um dos eixos. Nesse caso aqui, a aresta mais comprida está em Z. Nesse caso aqui, a aresta mais comprida está em X. E nesse caso aqui, a aresta mais comprida está em Y. Né? Só de eu conectar, como eu disse para vocês, todos os três vértices desse retângulo de ouro, eu consigo aqui um triângulo equilátero. E se eu fizer isso aqui, eu consigo 5 faces, né? A projeção aqui, ela parece um pentágono regular, e é isso mesmo, ela é um pentágono regular, só que ela é inflada, porque eu tenho aqui essa ponta no centro. Eu posso fazer isso com todas as faces, e aí eu consigo, então, um icosaedro. Deixa eu fechar aqui todas as arestas. Voilà. Tem aqui, então, um icosaedro, o famoso 1D20 aí do pessoal da RPG. Para eu transformar o icosaedro em uma geodésica, a gente vai fazer um raciocínio um pouquinho diferente. Eu vou deixar isso daqui
vou selecionar tudo, Ctrl C para copiar, né? E aí eu vou desfazer aqui o que eu fiz, deixando apenas um triângulo para a gente poder trabalhar com ele, certo? Pode ser isso daqui. E eu vou dar Ctrl V aqui do lado, só para a gente deixar isso aqui salvo, né? Só para não perder o que foi feito. Só que ele não vai ser nada útil para a gente, é só para a gente ter uma referência mesmo. Pessoal, conforme nós vimos, para eu poder transformar isso daqui numa geodésica, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aqui e dividir, certo? Cada um desses triângulos equiláteros, eu preciso dividir aqui suas arestas exatamente ao meio. Mas não é simplesmente dividir ao meio. Eu preciso que isso seja inflado, ou seja, eu preciso tornar isso o mais próximo possível de uma esfera, certo? Então, o que acontece? Como é que eu faço isso? Se a gente prestar atenção aqui, bom, deixa eu deixar isso por enquanto aqui. Se a gente prestar atenção aqui, eu tenho o centro da minha esfera, né, que cria todos esses retângulos de ouro, né? A distância desse centro para essa extremidade, essa diagonal, é a mesma distância tanto nessa diagonal do retângulo, quanto nessa diagonal do retângulo, quanto nessa diagonal aqui do retângulo também. Claro, todos os três retângulos são idênticos, então é natural que as distâncias sejam iguais. Essas distâncias vão estar funcionando como raios de uma esfera. O que eu preciso aqui, então? Espera lá. Se eu sei, vou pegar aqui no olho mesmo, só para a gente poder entender a ideia. 1,67 metros, ok? Daqui para cá eu vou ter os mesmos 1,67 e daqui para cá eu vou ter os mesmos 1,67. O que vai acontecer com essas três divisões aqui, então? Eu preciso que elas também tenham 1,67, para que todas elas fiquem à mesma distância do centro da esfera. Então, é como se eu pegasse e traçasse linhas daqui para cá, linha daqui para cá e linha daqui para cá. Problema. Qual é a distância desse trecho? 1,42, ou seja, não é 1,67. Porém, eu posso dar uma continuidade aqui. Vamos lá. Eu posso dar uma continuidade aqui nessa minha aresta até que ela tenha 1,67, que é o mesmo que eu tenho aqui. Posso pegar aqui, então, desse lado também e dar prolongamento na minha aresta. Ele me mostra que paralelo à aresta tem 1,67 também. Aqui desse lado, prolongamento 1,67. E é isso aí. Uma vez que eu conecte esses três vértices, eu tenho aqui um novo triângulo equilátero, certo? E aí, eu posso conectá-los aqui com os vértices antigos do meu triângulo equilátero. E esse triângulo não é mais equilátero. Esse triângulo aqui agora é um triângulo isósceles, onde esse lado tem um tamanho e esses dois lados têm o mesmo tamanho. Só para esclarecer do que eu estou falando, aqui eu tenho 1,03, aqui eu tenho 0,91. E aqui os mesmos 0,91. Ou seja, esses dois lados são iguais, esse lado é diferente, é um triângulo isósceles. Olha lá. Aquele meu triângulo equilátero foi inflado, né? E eu tenho aqui, então, o que vai ser um pedaço de uma geodésica de frequência 2. Para isso, basta que eu faça esse mesmo raciocínio em todas as outras faces. Seria bem lógico fazer isso de uma forma muito mais eficiente, né? Não faz o menor sentido ficar fazendo isso pedaço por pedaço, isso seria loucura. E aí que entra uma parte legal, porque nós podemos fazer isso com componentes. Se a gente pensar direito, é muito brilhante, porque uma vez que eu faço isso com um componente, se eu tiver eles espalhados por toda a superfície do meu icosaedro, a vida fica muito mais simples. Tudo que eu fizer com um triângulo vai acontecer com todos os outros. Não é tão simples, mas vamos lá. É um raciocínio bacana. Vamos embora. Eu tenho então, eu já sei que eu vou precisar trabalhar com esse triângulo equilátero aqui. O que eu vou fazer com ele? 2 cliques nele, criar componente, certo? Criei o componente. Ótimo. Com isso em mente, eu preciso que este componente seja alocado em todas as partes aqui do meu pentágono, certo? Lembra que isso formava um pentágono? Como é que eu vou fazer isso? Gente, prestem muita atenção, porque isso requer uma bela visão espacial, tá bom? Prestem bastante atenção. Vamos lá. Eu tenho aqui
Por exemplo, eu vou utilizar esse vértice aqui como referência. Eu preciso rotacionar este triângulo equilátero ao redor deste vértice para que ele cubra aqui essas 5 partes, para que eu consiga o meu pentágono. Como é que eu faço para conseguir fazer uma rotação com esse ponto aqui, perfeitamente perpendicular a esse raio da esfera? Vamos lá. Eu vou aqui traçar uma linha qualquer que seja perpendicular a essa reta, que é o meu raio referência da esfera. Então, vou pegar um ponto qualquer aqui e traçar uma linha que seja perpendicular, nem queria mesmo. Cadê minha linha perpendicular? Obrigado. Deixa eu retraçar um trecho dessa linha, porque provavelmente é por isso que ele está dando falta. Ah, de ter feito na hora. Ó, eu tenho aqui, então, uma perpendicular a essa reta, ok? O que eu vou fazer com isso? Uma superfície, não preciso mais dessa parte. Com isso, eu vou fazer aqui um volume. Esse volume eu vou transformar em grupo. Transformei num prisma. Olha só que interessante. No fundo, eu não preciso de nada disso daqui. A única coisa que eu preciso de fato é dessa superfície. Todo o resto aqui, na real, é mó lixo. Eu não preciso apagar, mas eu vou apagar só para tentar deixar mais pedagógico, né? Mais didático para vocês. Esse plano é que eu preciso. Por quê? Esse plano é perfeitamente perpendicular a esse raio da minha esfera. Com ele, eu posso selecionar aqui o meu triângulo equilátero, que já é um componente. Vou utilizar a ferramenta de rotação baseada nesse plano, né? Nesse plano perpendicular. Travo esse plano com um Shift. E aí, só que aqui ficou ruim para eu ver, né? Vamos lá. Travo esse plano com Shift e venho para o vértice que eu preciso trabalhar. A partir desse vértice, eu vou fazer uma cópia deste triângulo equilátero. Desse ponto, toque no Ctrl para copiar para esse ponto. Vezes 3, aliás, vezes 4. E aí eu tenho, então, o meu triângulo equilátero aqui, o componente, repetido para todos esses planos. E aí, claro, qualquer coisa que eu fizer nele vai resultar, né, em mudança nos outros também. Ok? Da mesma forma, então, eu tenho aqui outros 2 triângulos, eu preciso de outros 3 aqui para poder fechar o meu pentágono. Vou repetir o mesmo processo de novo. Vamos lá. Vou retraçar aqui um trecho. Se vocês estão ouvindo, tá? Pelo visto, tendo algum protesto presidencial, né? Então, vou traçar aqui a perpendicular. Faço minha superfície. Dou um certo volume. Não preciso mais desse trecho. Preciso apenas... caramba. Preciso apenas aqui... Preciso apenas dessa superfície. Transformo isso num grupo, né? E aí, vou rotacionar este triângulo equilátero a partir desse ponto. Aqui como referência, copiando para cá, vezes 3. E eu preciso fazer isso indefinidamente, até que eu tenha um conjunto de triângulos equiláteros aqui formando o meu icosaedro. Nessa aresta, da mesma forma, vamos lá, traço perpendicular, maravilha, bom dar aula desse jeito, né? Por uma boa causa. Enfim, transformo isso num grupo, né? Beleza, ótimo. Mais uma vez, vou pegar o meu triângulo equilátero, rotação baseada na superfície, a partir desse ponto como referência, copio daqui para cá, vezes 3. Né? Joia. Mais uma vez aqui eu tenho uma situação com apenas 2 triângulos equiláteros. Traço o raio da minha esfera, pego uma perpendicular, traço a superfície e dou a ela algum volume. Ótimo. Transformo tudo isso num grupo. Dentro do grupo não preciso de ninguém, a não ser esse plano. Vou rotacionar essa peça baseado nesse plano. Copio daqui para cá. Vezes 3. Tá lá de novo. Gente, eu vou fazendo isso até
que eu feche o meu icosaedro inteiro. Então, deixa eu ver aqui uma região mais propícia para fazer essa, porque só tem 2. Ótimo. Então, traço de novo aqui meu raio, traço minha perpendicular, transformo em volume, quer dizer, em superfície, depois em volume, não preciso disso, transformo em grupo, preciso apenas daquela superfície, selecionei o objeto, comando rotação, venho no plano de referência, travo com Shift, trago para o eixo de rotação e vou copiar daqui, Ctrl para copiar, para cá, vezes 3. Está quase fechado aqui o nosso icosaedro. O que eu vou fazer com isso daqui, então? Joia. Vou, por último, só falta esse trecho, traçar por último aqui esse último raio, minha última perpendicular, vamos lá. Ó, céus. Preciso disso. Tenho aqui minha superfície, transformo em volume, transformo todo mundo em grupo, entro lá dentro e apago para deixar só quem eu preciso. E aí vou rotacionar baseado nesse plano, Shift travado para travar o plano, trago para esse ponto, né, para o meu vértice principal de rotação, e faço uma cópia para cá, vezes 3. Pronto. Eu tenho o icosaedro inteiro feito de componentes e não mais de grupos. Vou fazer o seguinte aqui, já não preciso mais desse. Vou fazer uma cópia desse daqui para facilitar o meu trabalho. Vou fazer uma cópia aqui do lado. E aí eu não vou trabalhar aqui para transformar um deles vendo todos. Aqui eu posso deixar só quem me interessa, que é um deles, porque o que eu fizer em um vai acontecer em todos. Vamos lá. Bom, joia. Se isso daqui é componente e aquilo ali é tudo de componente, o que eu fizer aqui acontece lá, com todos eles. Ótimo. O que eu vou fazer aqui então, agora? Vou criar as minhas referências aqui, né? Até a metade. Daqui até a metade de cima. E por último daqui até a metade dessa outra aresta. Então tá lá. Tem todas aquelas metades das quais eu falei. Se eu tenho que essa distância é 1,67, agora eu vou fazer prolongamentos. Vou tirar esses eixos que estão me incomodando aqui. Visualizar, eixos, pronto, acabou. Joia, continuando aqui. 1,67. Vou fazer prolongamentos aqui, 1,67. Prolongamentos, 1,67. E por fim, desse lado, 1,67. Aí, vou entrar dentro do meu componente, certo? Posso apagar isso daqui se eu quiser, que eu não vou precisar mesmo. E aí faço triângulo equilátero baseado nessas 3 arestas, já percebo eles ali. E agora faço meus triângulos isósceles aqui. E vou lá. Uma vez que eu tenha feito isso aqui, eu tenho aqui minha geodésica de frequência 2, resultante do meu icosaedro original. Gente, eu sei que não é a coisa mais óbvia do mundo, mas como vocês podem ver, é muito mais simples do que eu ficar, enfim, fazendo face por face. Seria meio estúpido fazer isso. Da mesma forma que eu fiz isso, eu poderia fazer ele com frequência 3, frequência 4, e assim vai embora. Ok, pessoal? Se vocês tiverem interesse, eu até posso gravar um novo vídeo fazendo com um número maior de frequências, né? Isso basta que vocês me peçam, eu faço com o maior gosto. Eu me divirto muito fazendo essas coisas. Eu adoro geometria, como vocês já bem sabem. Ok, pessoal. Obrigado. Espero que tenha sido útil para vocês. Quebrem a cabeça, isso aqui vai dar um desenvolvimento de visão espacial para vocês muito bacana. Tá bom? Um abração e boa sorte aí.